Olá, bom dia. Você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247, começando a semana, mais um bate-papo com o Hélio Dória. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia para você, para todas e todos. Tudo bom no bate-papo com o Hélio Dória de hoje. O Hélio vai falar da desistência do presidente do Flamengo, que estava sendo cotado, né, para o Landim, né? Qual o nome dele mesmo, Hélio? Rodolfo. Rodolfo Landim estava sendo cotado para assumir a presidência do Conselho de Administração da Petrobras e desistiu, né, de assumir. O Hélio vai falar aí sobre isso e também sobre a situação do André Adriano Reis, né, que é o cotado para presidir a estatal. Pires, né? Adriano Pires. Outro tema aqui do nosso bate-papo é o deboche do Eduardo Bolsonaro diante das torturas sofridas pela jornalista Miriam Leitão. Ele debochou de uma forma assim que não tem como descrever tamanho absurdo, né, que foi essa declaração de Eduardo Bolsonaro. O Hélio vai comentar sobre isso também e vai falar aí dos resultados da janela partidária, que, entre outras situações, mostrou a base política de Bolsonaro. No baú, ele vai trazer justamente a sua experiência pessoal com a janela partidária. Ele vai começar falando lá com a sua relação lá com o PSD. Estou curioso para saber, Hélio, dessa história aí, Hélio, mas vamos começar aqui pelos temas atuais. Essa desistência do Landim, qual o significado disso, Hélio? Tem relação com a situação também aí, meio que sob suspeita do Adriano Pires? Tem sim, né? É tudo farinha do mesmo saco, como se diz, né? O Landim, que é o presidente do Flamengo, um cara que vive bajulando o Bolsonaro, essa bucha do Bolsonaro, está sempre aqui em Brasília, Bolsonaro levanta a bola dele, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também tem alguma coisa esquisita na relação com ele, tanto que Ibanez arranjou para ele um patrocínio do BRB. O BRB patrocina as camisas do Flamengo, né? Está lá nas camisas do Flamengo, muito mal acompanhado, inclusive, da Havan, daquele Luciano Hang, que é outro bolsonarista aí, ignorante, radical. E o Ibanez já abriu lojinhas do Flamengo aqui em Brasília, nos shoppings do Paulo Otávio, tudo suspeito, Negrão, tudo suspeito, né? O governador que dá patrocínio ao BRB recebe franquia de lojas para vender material do Flamengo no shopping do amigo a quem ele beneficia, alugando prédios deles para órgãos do GDF. Você vê que o ciclo vai se fechando. Então, é tudo, eu não vou dizer o que é para eles não me processarem, já estou de saco cheio desse negócio de processo, mas é tudo isso que você está pensando, tudo isso que você está pensando. Pois bem, o Rodolfo Landim disse para jornalistas que ele está saindo porque ele quer se dedicar ao Flamengo. Mentira, mentira. Além de ser isso, é mentiroso. Ele está saindo porque ele sabia que teria problema para ser aprovado no Conselho de Administração por causa das relações espúrias dele com empresários que têm interesses na Petrobras. Um deles é o chamado, o nome dele é Carlos Soares, é dono de 8 distribuidoras de gás. Landim tem uma relação suspeitíssima com esse indivíduo, inclusive já foi investigado por isso, porque ele mandou dinheiro para a conta desse Carlos Soares no exterior. Então, tem vários conflitos de interesse dele aí. Ele já está sendo investigado pelo Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público Tribunal de Contas. Ele responde por gestão fraudulenta, Negrão, gestão fraudulenta de 3 fundos de pensão, da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, um prejuízo de 100 milhões de reais que ele deu. Então, aí fica tirando onda agora. Quer dizer, é esse tipo de gente que Bolsonaro escolhe para dirigir a principal empresa brasileira e a principal empresa estatal brasileira. Esse tipo de gente, esse presidente do Flamengo.
Por isso é que o Flamengo está nessa situação que está, o eterno vice agora, né? Mas esse outro, Negrão, que você citou, Adriano Pires, que foi indicado para o Conselho, também está sendo investigado, também tem conflito de interesses, porque ele era lobista. Ele é lobista, ele tem empresas suspeitas em nome dos filhos, fazendo lobby para empresas que têm interesse na Petrobras. Como é que um cara desse pode ser presidente da Petrobras? Se ele tem interesses conflitantes? Conflito de interesses, como se chama, e está sendo investigado por isso. Inclusive, o Tribunal de Contas da União, eu acho que o Ministério Público, né, do Tribunal de Contas, pediu o seguinte: olha, vamos investigar primeiro, não vamos já dar essa nomeação como certa, não, vamos investigar esses conflitos de interesse que ele tem. Ele tem como os clientes, eu anotei aqui, a ABGás, que é a Associação Brasileira do Gás, o próprio Carlos Soares é cliente dele também, e uma das figuras mais, eu vou dizer assim, ela é discreta, mas é perigosa, chama-se Rubens Ometo. É um grande empresário, que inclusive tem concessões de ferrovias, financiador do bolsonarismo, com grandes negócios, e tem uma empresa chamada Compaz. Esse também é cliente do futuro presidente da Petrobras. Então, você imagina um presidente da Petrobras que serve a empresas que têm negócios com a Petrobras. Você imagina o que significa. Mas esse é o governo Bolsonaro, Negrão. É o governo da corrupção, da ladroagem e de um presidente que vai a público para os seus seguidores e diz que não tem corrupção no Brasil. Como não Exatamente. tem corrupção? A corrupção está aí presente em todas as áreas. Nós vimos aí o MEC, esse caso dos ônibus escolares do MEC, que ainda não está esclarecido. E é óbvio que lá tem ladroagem, Negrão. O presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é um fundo muito rico, com muito dinheiro, sempre foi muito disputado pelos políticos, esse presidente foi indicado pelo Ciro Nogueira. Olha quem indicou. Um dos diretores desse fundo, que lida com dinheiro, foi indicado pelo Valdemar Costa Neto, ou seja, pelo PP, pelo PL, os dois partidos chaves do Centrão. Você acha que não tem roubalheira no FNDE? É claro que tem. Para que Ciro Nogueira e Valdemar iriam indicar as pones dele, caras que trabalham com eles há muito tempo, de confiança absoluta deles, acostumados a ser operadores dele, para o FNDE? É óbvio que tem corrupção lá. É só investigar mais a fundo que vai descobrir corrupção, como teve corrupção no Ministério da Saúde, no caso da Covaxin, no caso de remédio, no caso da entrega das vacinas, com aquela log, né? Esqueci o nome da empresa que a CPI descobriu. Então, Negrão, nós estamos no meio de uma corrupção danada. Aí vem esse Rodolfo Landim dizer que ele prefere o Flamengo à Petrobras. Só para bobo mesmo acreditar nisso, né, Negrão? Exatamente, Hélio Dolly, né? A Petrobras, os salários milionários da Petrobras e essas possibilidades de negócios aí num ramo que é bilionário, né? A questão não só do petróleo, mas da energia, a energia em geral. Hélio, essa declaração aí esse deboche, né? Do Eduardo Bolsonaro em relação a Miriam Leitão, a jornalista Miriam Leitão, eu queria que você iniciasse situando, né, que a Miriam Leitão foi uma presa política e militante, né, na sua juventude, então, e comentar isso, essa declaração dele debochou, né, das torturas que a jornalista sofreu. Negrão, os Bolsonaros são pessoas da pior espécie. Né? Somos pessoas da pior espécie, pessoas sem sensibilidade, sem empatia. Eles têm tudo de ruim, você não vê nada de bom ali. Né? Falsos cristãos vivem alardeando cristianismo, valores cristãos, valores de família, quando eles próprios não demonstram ter nada disso, não demonstram ter valores cristãos, não demonstram respeito pelas famílias. Né? O próprio Bolsonaro é um exemplo claro disso, mas os filhos também são. Né? Então, não é surpreendente isso. Quer dizer, a Miriam publicou, qualquer todo o direito dela, um artigo no jornal O Globo, onde ela trabalha, em que ela faz críticas ao Bolsonaro. E a resposta de um dos filhos do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro,
é ironizar a tortura que ela sofreu. Ele fala, eu estou com pena da cobra, tenho pena da cobra. Quem é a cobra? A cobra é uma jiboia em que foi colocada numa cela escura com a Miriam nua, fora diversas outras torturas que ela sofreu quando ela foi presa em 1972 no Espírito Santo, que estão relatadas por ela, estão relatadas, inclusive, num livro de um dos filhos dela, o Mateus Leitão. Então, não é questão de gostar da Miriam, não gostar da Miriam, concordar com a posição política da Miriam, não concordar com a posição política ou jornalística da Miriam. Não se trata disso, trata de respeito, né? de um sentimento que eu vou dizer, não acho que seja só isso, mas um sentimento que, na linguagem deles, é um sentimento cristão. O cara ironiza a tortura. Agora, Negrão, vamos lá. No dia do impeachment, o Bolsonaro homenageou um torturador notório, o brilhante ultra-militar, homenageou e falou o terror de Dilma Rousseff. É a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro está fazendo agora, com muito mais gravidade, porque não foi um Twitter, não foi um Twitter, foi um pronunciamento no Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados, com transmissão direta da televisão. Muito mais grave do que esse Twitter do Eduardo Bolsonaro. Não houve essa indignação que está havendo agora por parte de muitos que se indignam agora. Aquilo já era grave e suficiente para caçar o mandato do Bolsonaro. Ele Aquilo devia ter teria... ele devia ter saído de lá, da cadeia. Se fosse um país cadeia. decente, ele teria saído da cadeia naquele momento, né? E a gente não estaria vivendo tudo isso que nós vivemos hoje. Mas essa mesma mídia, hoje, né, passou pano, normalizou, como a gente fala, o que Bolsonaro sempre diz, não foi só esse pronunciamento. Esse pronunciamento foi ao vivo, direto, pela televisão. Ele sempre defendeu torturadores, ele e os filhos deles sempre homenagearam torturadores, homenagearam bandidos, fosse na Câmara de Vereadores do Rio, fosse na Assembleia Legislativa do Rio, na Câmara dos Deputados, sempre fizeram homenagem a torturadores e passou em branco. E aí esse processo vai continuando. Nós tínhamos que ter feito aqui o que fizeram na Argentina, Negrão. Tem um documentário, Negrão, muito bom, eu soube que passou ontem no canal Curta, um documentário muito bom, mostrando, inclusive, que o general Rafael Videla, que foi presidente ditador da Argentina, morreu preso, condenado à prisão perpétua pelos crimes cometidos pela ditadura argentina. E como ele, vários outros militares argentinos e civis também foram condenados pelos crimes praticados. Aqui não, aqui passou tudo normalmente, com o apoio do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso permite que o Eduardo Bolsonaro cometa um ato como esse. Ele deveria estar sendo levado hoje ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, porque é muito grave homenagear a ditadura, homenagear um ditador. Esse general Braga Neto devia estar preso também. Se nós tivéssemos uma democracia real, ele não estava aí solto, não. Inclusive que ele não é mais ministro da Defesa. Aquela ordem do dia dele é vergonhosa para o Brasil, é vergonhosa para o país, como os comandantes militares também que subscreveram aquela ordem do dia absurda. Então, Negrão, nós normalizamos, essa palavra é meio nova, né? Nós normalizamos a ditadura no Brasil e estamos agora correndo o risco de voltar a ela por um golpe desses bolsonaristas insanos que nós temos hoje no poder. Travou aqui um pouquinho, Hélio, me desculpa, eu silencio aqui, trava. Pois então, Hélio, essa normalização que a gente tá vivendo aí é que tá permitindo, né, que as pessoas aceitem de forma tão natural, né, que desde sempre se exalte os assassinos do regime militar, os torturadores, os criminosos, né, porque, como a gente abordou aqui no nosso bate-papo de sexta-feira, né? Essa questão da tortura, que ela se dissemina, está impregnada em todos os lugares, em todo o aparelho policial, e com frequência a gente está vendo isso e fica como está. Eduardo Bolsonaro tinha que ser realmente caçado.
Mas, Hélio, é assustador também que a bancada de Jair Bolsonaro ela cresce, né? Ela cresceu aí com a janela partidária, a gente percebeu que houve um crescimento do número de deputados, por exemplo, né? Deputados e senadores. Como é que você analisa aí o dia seguinte ao término da janela partidária? Negrão, primeira coisa, sim, essa janela partidária mostra que os partidos no Brasil não têm a menor importância, quer dizer, eles têm importância porque você, para se candidatar, você tem que passar por eles. Você tem que ter um partido para ser candidato a qualquer coisa no Brasil, de vereador a presidente da República. Mas depois a gente fala aí, porque não é assim em outros países. Em vários outros países são permitidas candidaturas independentes de partido, alguns países só para cargos, vamos dizer assim, municipais, outros países para cargos municipais estaduais, outros países para qualquer cargo, inclusive para presidente da República. Mas aqui no Brasil, pela legislação, você tem que estar afiliado a um partido. E esse troca-troca, Negrão, eu estava vendo aí que os dados, de 513 deputados, 66 trocaram de partido nessa janela de um mês, nessa abertura de um mês que permitiu que eles trocassem de partido. Você vê e trocas que mostram que não tem nenhuma ideologia na posição política na postura desses deputados, é apenas o interesse eleitoral. Onde é que eu consigo me eleger melhor? Onde é que eu tenho mais recursos para a eleição? Onde é que eu vou ganhar mais dinheiro do fundo eleitoral? É isso que dita, não é ideologia, não é postura política, até porque os partidos no Brasil, de modo geral, não têm essa característica. Agora, para a atual legislatura, não muda muito. Esses deputados que, em grande número, passaram para partidos bolsonaristas, eles já são bolsonaristas, mesmo em qualquer partido que eles tiverem. Como você não tem a fidelidade partidária, eles já votavam com Bolsonaro na Câmara. Eles já votavam com Bolsonaro na Câmara, estando no PSB, estando no PDT, estando no MDB, eles já estavam votando e vão continuar votando, só que agora em partidos bolsonaristas. O que isso aí mostra com mais clareza é a base política que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro tem uma base política bastante forte, que é o chamado Centrão. Então, você vê, por exemplo, o PL, que é o partido do Bolsonaro, passou de 43 para 73 deputados, né? Hoje a maior bancada da Câmara. O PP ganhou mais 14, passou para 59. O PP é o partido do Ciro Nogueira. Você vê que só estou falando de gente boa. O PL é do Valdemar Costa Neto, o PP é do Ciro Nogueira. O Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, passou de 31 para 46. O PT está com 56, passou a ser a terceira bancada da Câmara, abaixo dos dois partidos bolsonaristas, do PL e do PP. União Brasil, que é o partido da centro-direita, eu acho que é da direita mesmo, passou de 81 para 50, perdeu seus deputados. Mas esses deputados estavam no União Brasil, mas já estavam votando com o Bolsonaro. Então, em termos de votação, de Câmara, tal, ter a maior bancada, tal, no final da legislatura, não representa nada. Se fosse no início da legislatura, teria influência na escolha dos presidentes de comissões, na formação da mesa da Câmara, mas agora não tem esse significado, que inclusive a imprensa está exagerando. Agora, mostra que Bolsonaro tem uma base política. Bolsonaro, aquilo que ele negava na outra eleição, que ele era antissistema, contra a política, contra o Centrão, o general Heleno cantando que não fica meu irmão, no Centrão, falar pegar ladrão, era tudo falso, era tudo fingimento para se eleger. Ele tem uma base política e é a base política mais corrupta da República. É integrada basicamente por parlamentares sem ideologia, oportunistas, carreiristas, grandes empresários de modo geral, empresários em seus estados, que se elegem graças ao poder econômico em grande parte e que se caracterizam pela corrupção. Não é à toa que esses partidos dominam o FNDE, esses partidos estão no Ministério da Saúde, no Ministério da Infraestrutura, roubando adoidado, a palavra é essa. Então, essa janela, ela mostra isso. Né? Não é que ela tem influência na atual legislatura, o partido está em primeiro lugar, com o maior número de deputados, o segundo não. Ela mostra que Bolsonaro tem uma base política, e essa base política, a gente queira ou não, ela está espalhada aí pelo país.
e ela pode, claro, influir na eleição. Agora, não tenha dúvida, Negrão, se Bolsonaro perde a eleição, no ano que vem, eles estão procurando o futuro presidente da República para fazer acordo, para ganhar nacos do Estado e poder continuar roubando. Agora, esse roubo ele é mais grave no tal do orçamento secreto. Esses partidos dominam o orçamento secreto, por intermédio do Arthur Lira, que é do PP e é o presidente da Câmara. Né? Esse orçamento secreto é o maior escândalo que esse país tem nos últimos tempos. É a maior fonte de corrupção que tem, porque essas verbas do orçamento secreto têm o chamado retorno. O que é o retorno? É o dinheiro que os beneficiados devolvem a quem conseguiu a verba. É o mesmo caso dos pastores do MEC. É a mesma coisa. O pastor lá do MEC, os dois pastores, chegavam para o prefeito e falavam: olha, eu vou conseguir um dinheiro aqui para você do FNDE. Os asseclas lá do Valdemar e do Ciro Nogueira e o ministro bobão lá, o ministro ignorantão, eles garantem esse dinheiro para vocês, mas vocês vão ter que me dar alguma coisa. Vão ter que comprar não sei quantas mil Bíblias, vão ter isso, vão ter aquilo, vão me dar 15 mil reais, vão me dar 1 quilo de ouro. É a mesma coisa que o orçamento secreto pede. O deputado ou senador chega para o beneficiário da emenda, seja um prefeito, seja um governador, seja um empresário que vai fazer a obra e diz: olha, está aqui o dinheiro para você, agora devolve o meu. É o chamado retorno. E nós vimos que até o Ministério da Defesa está usando o seu orçamento secreto para beneficiar prefeitos e parlamentares bolsonaristas. Óbvio que isso aí vai influenciar na eleição. Aí vem com o papo da democracia, da grande democracia brasileira. Democracia dominada pelo poder econômico, pelo dinheiro, pela corrupção. Dinheiro que muitas vezes vem da corrupção. Quando não vem das empresas, vem da corrupção. Então, essa nossa falsa democracia, essa democracia de fachada que nós temos, ela tem que sofrer uma mudança radical, uma mudança substancial para que realmente seja democracia. E eu estou falando em democracia em termos liberais, democracia do que o Ocidente gosta. Essa democracia parlamentar, tal, que nós temos na Europa, no país. O Brasil tem que fazer muita coisa para que seja realmente uma democracia. O que nós temos aqui hoje é um arremedo de democracia, uma democracia em nível primário mesmo, começando, e que está sujeita a isso. Orçamento secreto, prefeitos corruptos, governadores corruptos, que usam o poder econômico na eleição, parlamentares corruptos, senadores e deputados que usam dinheiro do Estado para garantir suas eleições e eleições de presidente da República. Então, infelizmente, é isso que nós temos, Negrão. Essa janela partidária mostrou que Bolsonaro não está derrotado. Ele não está derrotado. Ele tem base social, ele tem base militar e ele tem base política. Ele está mal hoje, está menos, mas não está derrotado, não. E sempre há, e é bom ver, cada dia mais gente fala e escreve sobre isso, e sempre há ameaça do golpe se ele for derrotado nas eleições. E tem a caneta, né, Hélio? Até o Ministério da Defesa favorecendo os aliados, os apaniguados de Bolsonaro. Vai ser um festival da agora para frente, né? Vai. Enquanto isso, o TSE está aí, né? O ministro Fachin estribucha lá, reclama que está sendo ameaçado, mas quais são, Hélio, as providências que a nossa justiça eleitoral e a nossa justiça em geral toma em relação a um quadro desse, hein? Negrão, eu também já estou muito... Quer dizer, eu sempre estive, né? Meu pai, como eu já falei aqui, meu pai era advogado, meu pai comentava, ele era muito discreto, mas ele comentava em casa algumas coisas que ele via na justiça. E meu pai várias vezes falava: eu queria, pai, vou entrar na justiça. Tá, não entra não, não entra não. Você vai pegar um desses juízes aí, ignorantes, esses juízes que ganham dinheiro, vai ser, o cara vai pagar. E ele que era advogado, me desestimulava muitas vezes a entrar na justiça, porque ele mesmo tinha uma desconfiança muito grande em relação a isso. Então, Negrão, a justiça brasileira hoje é uma coisa, vamos dizer assim, heterogênea. É uma estrutura ruim, uma estrutura totalmente improdutiva, errada, injusta, né? E é heterogênea. Você tem excelentes juízes
muito bons, formados, né? Você tem os picaretas aí nessas varas judiciais hoje, picaretas, caras que se vendem, caras que colocam suas ideologias acima da justiça. Então, você entra com um processo ou sofre um processo, depende do juiz para qual vai o processo. Você pode ser absolvido pelo juiz A e ser condenado pelo juiz B, que tratam do mesmo tema em varas diferentes. Então, a justiça brasileira hoje, Negrão, ela é tão ruim quanto a política brasileira. É tão ruim quanto a política brasileira. Precisa de uma reforma. Agora, nós não podemos abrir mão nem da política, que é essencial, nem da justiça, que também é essencial. Então, nós temos que ir convivendo com o que temos e tentando melhorar dentro desse quadro negativo que nós temos hoje no Brasil, né? Muito bom. Vamos, então, para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai falar das suas experiências, das duas experiências pessoais com a janela partidária. Fiquei curioso, Hélio, como é que é essa história? Conta para a gente aí. Negrão, eu gosto de contar essas histórias. Eu sei que nem todo mundo vai tomar conhecimento, vai ouvir. É porque, quando eu conto, né, eu tento pelo menos contar a versão correta para evitar as versões falsas. E essa aí eu me lembrei, Negrão, de contar, aproveitando que nós estamos na janela, não por causa da janela, mas é porque a janela coincide com o prazo de filiação em partido. Como eu nunca fui parlamentar, eu nunca precisei de janela partidária para trocar de partido, porque quem não é parlamentar troca de partido a hora que quiser. Mas é o prazo de filiação. É que outro dia, conversando com uma amiga, ela falou: olha, eu mandei o seu programa para fulano, achando que ele ia gostar. Ele falou: esse cara aí já foi do PSD, do partido do Kassab. E ela não sabia disso. Aí eu contei para ela a história, que eu vou contar agora. Falei: por que eu fui do PSD? Que coisa estranha, né? Eu ter sido do PSD, do Kassab, né? Então, aí começa a discussão, mas é engraçado, é uma coisa que talvez pouca gente se lembre, porque não é muito falado, né? Quando querem me criticar por alguma aproximação minha com a direita, falo muito mais de eu ter trabalhado na campanha e ter participado durante um período de um governo do Roriz do que dessa questão do ter sido PSD do Kassab. Até agora também, né, Negrão? Porque o Lula está ali cultivando o Kassab. Hoje mesmo saiu uma notícia de que ele está querendo aproveitar que o Kassab não tem candidato a presidente da República, porque o Rodrigo Pacheco não aceitou, o Eduardo Leite não foi para lá, e o Paulo Artung não aceitou, o Lula está querendo levar o PSD para apoiá-lo, já no primeiro turno, que parece muito difícil. Então, bom, se o Lula está cultivando o Kassab, não é tão grave assim eu ter sido do PSD, né, Negão? Mas por que eu fui do PSD? Eu fui do PSD, Negão, pelo seguinte, vou contar rapidamente aqui, tentar contar rapidamente esse episódio. Eu estava observando o quadro eleitoral em Brasília, e estava já envolvido na candidatura do Rodrigo Hollenberg para o governo. Eu tinha trabalhado na campanha do Rodrigo Hollenberg para o Senado, em 2010, e nós fomos vitoriosos em 2010. Então, eu acompanhei o Rodrigo durante os 4 anos do Senado, sempre tivemos próximos, pensando na possibilidade de uma eleição para governador, ou em 2014 ou em 2018. Se o Agnello fosse bem no governo, ele seria reeleito em 2014 e o Rodrigo poderia ser um bom candidato em 2018. Se o Agnello fosse mal, o Rodrigo estaria colocado como candidato em 2014, que foi o que aconteceu, né? Ele foi candidato em 2014, com 2 anos de governo, o PSB rompeu com o governo do Agnello e, a partir daí, se construiu uma candidatura do Rodrigo Hollenberg ao governo. Eu estava envolvido nisso, e também estava envolvido na candidatura do Regufe ao Senado. Ficava todo mundo, é igual hoje, Negrão, fica hoje tudo quanto é jornalista e os blogueiros, tal, Regufe candidato a governador, e eu digo a eles, Regufe é candidato ao Senado. Aí eles não acreditam em mim, né? Eu falo, Regufe é candidato ao Senado. Não estou negando que ele possa vir a ser candidato ao governador, mas ele é candidato ao Senado. Bom, e a mesma coisa na época. Regufe estava no PDT e ficava o PDT inteiro, porque nessa época fica todo mundo querendo se aproveitar, né? Assim,
o candidato forte, Regufe era muito forte, Regufe poderia ter sido eleito governador em 2014, mas ele queria o Senado. Eu sabia que ele queria o Senado. Por que eu sabia? Porque a gente fazia reunião lá em casa. Regufe, Rodrigo Hollenberg, aí eu vou chegar no PSD. A gente fazia reunião lá em casa, já preparando a eleição de Rodrigo para governador e Regufe para o Senado. Aí eu falava para jornalistas, mas eu não queria falar, nós fazemos reunião lá em casa. Mas, não, Regufe é candidato ao governo, porque minhas fontes asseguraram que ele é candidato ao governo. Não, porque eu conversei com fulano de tal, que é do PDT, ele me disse que Regufe é candidato ao governo. E eu não podia falar, olha, eu converso com o Regufe toda hora. Ele vai lá em casa, a gente faz as reuniões lá em casa. Né? Então, mas, bom, estava articulando isso quando, no último dia, quase assim, terminando a janela partidária, eu vejo no Correio Brasiliense, lendo o Correio Brasiliense, que 3 deputados distritais, eu não lembro mais quem era, eu lembro que uma era das irmãs Roriz. 3 deputados saíram do PSD, deixaram o PSD. Eu falei, pô, então o PSD ficou sem deputado. No dia seguinte, eu leio que o então presidente da FEComércio, Ademir Santana, tinha deixado o PSD também. Eu falei, pô, saiu o presidente da FEComércio, saíram 3 deputados, o Rogério Rosso está sozinho no PSD. E eu tinha uma relação, embora eu tivesse brigado muito com o Rogério Rosso no tempo do governo Murilo, nós chegamos a romper relações, depois a gente tinha restabelecido essas relações, distante, mas tinha. E uma vez ele tinha me dito, Hélio, eu vou ser candidato a deputado federal, eu não vou ser candidato a cargo majoritário, eu vou ser candidato a deputado federal. E o candidato que eu acho melhor para governador é o Rodrigo Hollenberg. E eu acho que o Regufe é um excelente candidato. O Rogério tinha me dito isso. Eu, então, falei, pô, o Rogério apoia o Rodrigo e apoia o Regufe. Fui lá conversar com o Rogério, no último dia, Negrão, no último dia da filiação. Fui conversar com o Rogério, né? E eu falei, Rogério, porra, traz o PSD para aliança com o Rodrigo e com o Regufe. Não, o Regufe vai ser candidato ao Senado mesmo? Não, fique tranquilo, vai ser candidato ao Senado, está tudo acertado. Aí o Rogério falou, pô, seria bom, porque eu apoio o Rodrigo, tá? Eu quero ser candidato a federal. E para nós era ótimo, porque o PSD traria mais quase 2 minutos de televisão, 1 minuto tanto, acho, de televisão, que seria muito bom e fortaleceria a aliança. Aí o Rogério vira para mim e fala assim, mas não tem um problema, o Kassab, ele exige que a gente só se coligue quando tiver um lugar na chapa majoritária. Então, a gente teria que ter o vice-governador. Eu falei, pô, mas quem poderia ser o vice-governador? Ele falou, pois é, o problema, eu não tenho ninguém no PSD para colocar como vice-governador. Os deputados saíram, Ademir Santana saiu, Ademir Santana, ele ainda falou, Ademir Santana seria um excelente candidato a vice do Rodrigo, mas ele saiu do partido. Aí o Rogério vira para mim e fala assim, Hélio, por que você não vem para o PSD e vai ser o candidato a vice-governador? Aí eu te apoio para vice-governador na chapa do Rodrigo. E foi por isso que eu entrei no PSD, Negrão. Foi por isso, para ser candidato a vice-governador na chapa do Rodrigo. Para trazer, o meu interesse não era ser vice-governador, o meu interesse era trazer o PSD para a chapa, para a coligação, e assim reforçar o tempo de televisão. Né? E o interesse do Rogério era ter um candidato a governo forte, com um candidato ao Senado forte, que o ajudasse a se eleger deputado federal. Foi isso. Só que depois o plano mudaram, porque durante a campanha eu era o coordenador da campanha, eu coordenava a campanha, e envolvido com a campanha, o Rogério mudou de ideia, é um direito dele, resolveu lançar a própria mulher, a então mulher dele, a Carina Rosso, para vice-governador. Ele falou, pô, mas lançar mulher de candidata a deputado para vice-governador, ela não tem muita coisa para mostrar, ela não tem uma trajetória política, ela não tem nada. Tal. Houve uma certa reação no grupo, principalmente da rede. A rede também participava, né, do apoio ao Rodrigo e ao Regufe. E aí ele foi pressionado a desistir da Carina como candidata a vice. E aí ele indicou o Renato, que acabou sendo o candidato a vice do Rodrigo Hollenberg, o Renato Santana, que
ele colocou, ele até me chamou na casa dele, falou, Hélio, olha, eu estou preferindo o Renato. Eu falei, Rogério, o direito é seu, o partido é seu, eu não tenho nada a ver. Então, e acabou sendo o Renato Santana o candidato a vice-governador. E eu coordenei a campanha do Rodrigo e do Regufe para o governo e para o Senado. Então, Negrão, essa minha participação no PSD, ela durou mais ou menos de abril, né, que deve ter sido o fechamento do prazo, até agosto, quando foi lançada a chapa, porque no dia seguinte, que ficou resolvido que eu não seria o candidato a governador, eu desfiliei do PSD. Foi uma passagem muito rápida. Foi oportunista? Foi. Foi para garantir o PSD na chapa do Rodrigo. Foi para isso. Foi só para isso. O sistema partidário brasileiro permite esses absurdos. O sistema partidário brasileiro é isso. Qual é a característica ideológica do PSD? Qual é a característica? O PSD é um partido de centro, é um partido que não é nem aqui nem ali, como diz o Kassab, não é nem direita nem esquerda, o Kassab falava isso, não apoia nem Lula nem apoia Bolsonaro. Né? É isso aí. Então, essa é a história, uma primeira história minha de filiação no último dia, Negrão. Mas eu tenho uma segunda que eu vou contar da próxima vez. Eu também me filiei a um partido no último dia da janela partidária, do prazo para inscrição em partido. Muito bom. Estou curioso para saber qual é essa segunda história da janela. E assim a gente termina o nosso bate-papo com o Hélio Dório de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos acompanhou. Como sempre, pedindo aí para você se inscrever aqui na TV 247, se inscrever na TV 61. TV 247 está lá na campanha para chegar ao 1 milhão. E a TV 61 precisa também do seu apoio. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos acompanhou. Até quarta-feira.